Para Gu Wan, herdeiro do Império Qing, o sorriso era uma mentira, uma arma usada pelos fracos e desonestos. Desde o desaparecimento misterioso de sua mãe na infância, cada sorriso que ele via era uma máscara, uma traição, e ele desprezava todos eles. Do outro lado da cidade, para Cheon Sahang, um sorriso era a sobrevivência. Era a armadura que ela vestia para conquistar seu sonho de trabalhar no Hotel King, o lugar que guardava suas memórias mais felizes. Ela não sabia, mas seu sorriso, o mais profissional e cativante de todos, estava prestes a colocá-la na mira do único homem no mundo que jurou destruir tudo o que ele representava. A guerra estava prestes a começar, e o campo de batalha seria o lobby do hotel mais luxuoso da Coreia. Gu Wan retorna à Coreia, não como um herdeiro, mas como um predador. Ele não quer o império, ele quer respostas. Ele quer encontrar os rastros de sua mãe, apagados pelo próprio pai. Seu primeiro ato é se infiltrar no hotel como um simples estagiário, para observar o ninho de víboras de perto. E é lá que ele a vê pela primeira vez. Não no lobby, mas na academia de ginástica, onde Cheon Serang, com seu uniforme de faxineira, limpava as esteiras com uma dedicação feroz. Ele, com seu terno de milhares de dólares, a encara com desdém. O que você está fazendo? Este equipamento é para os hóspedes. A arrogância dele era palpável. Pensando que ele era apenas mais um hóspede mal educado, retruca com a mesma acidez. Tô fazendo o meu trabalho. E você? Por que está me tratando como uma criminosa? Ele a olha de cima a baixo. Um sorriso falso brota nos lábios dela por puro hábito profissional. E para ele, aquilo foi uma declaração de guerra. A verdadeira colisão acontece dias depois. Sahang, após uma competição acirrada, finalmente consegue a vaga de estagiária no lobby do Kindeland, a elite da elite do hotel. No mesmo dia, Gu Wan, cansado de se esconder, decide revelar sua identidade. Ele pousa seu helicóptero particular no meio de um evento, causando um vendaval que destrói a decoração e humilha os executivos. Ele caminha pelo caos como um rei inspecionando suas terras, e seus olhos pousam nela. Cheon Sahang, de pé, com seu uniforme impecável e o sorriso treinado no rosto, mesmo em meio ao desastre. Para ele, ela era a personificação de tudo o que havia de errado naquele lugar. A irmã mais velha de Gu Wan, Gu Ha-han, vê nele uma ameaça ao seu poder. Ela é a Seiyu, a herdeira aparente, e fará de tudo para esmagá-lo. Ela usa Sahang como um peão em seu primeiro ataque. Durante uma sessão de fotos para promover o hotel, Hua-han humilha Sahang, na frente de todos, forçando-a a limpar uma mancha no chão, com um lenço tratando-a como uma serva. Gu Wan observa de longe, em silêncio. Ela a despreza, mas vê na crueldade da irmã um reflexo da podridão da família. Ele não a defende. Para ele, ela e a irmã eram dois lados da mesma moeda falsa. O confronto direto era inevitável. No elevador sozinhos, a fachada desmorona. Por que você sorri tanto? Ele pergunta, a voz carregada de nojo. É falso, é nojento. Sahang, exausta das humilhações do dia, finalmente explode. É o meu trabalho, é o meu uniforme. Pessoas como você, que nasceram com tudo, nunca entenderiam o que é preciso para sobreviver aqui. Gu Wan dá um passo à frente, encurralando-a. Então pare de sobreviver, e comece a ser real. Ou eu vou garantir que você não tenha mais pelo que sorrir neste lugar. A porta do elevador se abre. A batalha estava apenas começando. Ele se tornaria seu chefe direto, o diretor do hotel. E sua primeira missão autoimposta seria quebrar aquele sorriso paika por paika, até descobrir o que havia por trás da máscara. Ele só não imaginava que, por trás daquela máscara, não encontraria falsidade, mas uma força que ele nunca conheceu, e um coração que bateria no mesmo ritmo que o seu. Gu Wan inicia seu reinado de terror. Ele proíbe sorrisos falsos no hotel, uma ordem que atinge Sarang como uma flecha. Cada tentativa dela de ser profissional é recebida com críticas cortantes. Durante uma reunião, ele a expõe na frente de toda a equipe. Qual o propósito do seu sorriso? É para agradar, para manipular? Não há sinceridade nele. Sahang, com o rosto queimando de vergonha, se mantém firme. Meu sorriso é para dar as boas-vindas aos hóspedes. É um sinal de respeito. A tensão entre os dois
se torna a principal fofoca do hotel. Os funcionários a veem como um alvo, ele como um tirano. Para provar seu valor, Sarang se dedica a cuidar de um hóspede particularmente difícil, um que todos os outros funcionários evitavam. Ela usa sua empatia e seu sorriso genuíno, não um profissional, para entendê-lo e resolver seus problemas. Ji-won observa secretamente esperando que ela fale, mas quando ele a vê tratando o hóspede com uma gentileza que transcende o protocolo, algo dentro dele se move. Pela primeira vez, ele vê uma rachadura na máscara. Ele vê a mulher por trás do sorriso. A irmã, Hwa-han, não perde tempo. Ela vê a estranha fixação de Gu-won em Sarang e decide usá-la para desestabilizá-lo. Ela promove Sarang para a equipe de relações públicas, com a missão de criar uma campanha para humanizar o hotel. A tarefa: uma transmissão ao vivo com um funcionário e um membro da diretoria. Hwa-han, com um sorriso venenoso, indica Gu-won para participar. Ela sabia que ele odiava a exposição, odiava a falsidade, e colocá-lo em uma live com a mulher que ele mais desprezava era a receita para o desastre público. Sarang está em pânico. Gu-won está furioso. Os dois são forçados a trabalhar juntos, a fingir uma harmonia que não existe, diante de milhares de espectadores online. A armadilha estava montada. Um passo em falso, e a carreira dela estaria acabada, e a reputação dele, destruída. A transmissão ao vivo começa, a câmera liga, e uma tensão elétrica preenche o ar. Cheon Sarang, a profissional consumada, assume o controle. Seu sorriso desta vez não é apenas um uniforme, é sua arma de defesa. Ela guia a conversa com uma habilidade impressionante, descrevendo a filosofia do Hotel King com uma paixão que surpreende até mesmo Gu-won. Ele por sua vez permanece um bloco de gelo, respondendo com monossílabos, seu desprezo pela situação estampado no rosto. O chat online explode com comentários. Quem é essa garota? Ela é incrível. O diretor é tão arrogante. Eles se odeiam, não é? Hwa-han assiste de sua sala, saboreando o desastre iminente. Ela esperava que Gu-won humilhasse Sarang, provando sua incompetência como líder. Mas então, o jogo vira. Um espectador faz uma pergunta direta a Gu-won. Diretor, qual o momento mais memorável que você teve neste hotel? Um silêncio mortal se instala. Todos esperam uma resposta vazia, ou um comentário sarcástico. Gu-won olha para a câmera, mas seus olhos encontram os de Sarang. Ele se lembra de observá-la cuidando do hóspede difícil, da gentileza genuína que ele testemunhou, e quebrando todas as expectativas, ele fala: o momento mais memorável foi quando vi uma funcionária tratar um hóspede, não como um cliente, mas como uma pessoa, com um respeito que ia além do dever. Ele não diz o nome dela, mas todos na sala sabem de quem ele está falando. Sarang fica paralisada. O chat vai à loucura. Ele está falando dela. Existe uma história aí. A live, que deveria ser um fracasso, se torna um sucesso viral. Eles não pareceram um diretor e uma funcionária, mas dois polos opostos com uma química inegável. A armadilha de Hwa-han falhou espetacularmente. Ela não os destruiu. Ela acendeu a primeira faísca. Enfurecida, Hwa-han contra-ataca. Ela os envia em uma viagem de negócios para a ilha de Jeju, sob o pretexto de inspecionar o hotel local, mas com o objetivo real de colocá-los em um ambiente isolado, para que o atrito os consuma. A viagem começa como o esperado, um desastre. Eles discutem sobre o itinerário, sobre o conceito de hospitalidade, sobre a cor do céu. Durante uma caminhada por uma trilha, uma tempestade repentina os pega de surpresa. Encharcados e perdidos, eles encontram abrigo em uma pequena cabana abandonada. O luxo do Hotel King parece um mundo distante. Ali, despojados de seus títulos e uniformes, eles são apenas um homem e uma mulher tremendo do frio. É nesse momento de vulnerabilidade que as máscaras realmente começam a cair. Para se aquecer, Sarang acende uma pequena fogueira. O fogo ilumina o rosto de Gu-won, e pela primeira vez, ela não vê o diretor arrogante, mas um homem com uma tristeza profunda nos olhos. Por que você odeia tantos sorrisos? Ela pergunta, a voz suave. Ji-won, pego de surpresa pela sinceridade da pergunta, hesita. E então, ele fala sobre sua mãe, uma funcionária do hotel que desapareceu sem deixar rastros. Sobre como as últimas memórias que ele tinha dela eram de seus sorrisos,
Sorrisos que ele agora via como um prenúncio da partida. Ele fala sobre crescer em uma casa fria, onde afeto era uma fraqueza, e cada sorriso dos empregados era uma performance calculada para agradar seu pai. Naquela cabana, ouvindo a chuva e o crepitar do fogo, Sarang entende. O ódio dele não era por ela, era por uma ferida que nunca cicatrizou. Ela não diz nada, apenas pega um cobertor extra de sua bolsa e o coloca sobre os ombros dele. Um gesto simples, mas que para ele valeu mais do que 1000 palavras. Da volta a céu, a dinâmica mudou. O desprezo, nos olhos de Gu-wan, foi substituído por uma curiosidade confusa. Ele começa a observá-la de uma nova maneira, notando as pequenas coisas, como ela amarrava o cabelo, como seu sorriso mudava sutilmente quando era genuíno, a maneira como ela tratava suas duas melhores amigas Payeon-hwa e Dae-will, com uma lealdade feroz. Ele começa a criar desculpas para estar perto dela, pede relatórios desnecessários, convoca reuniões de última hora, apenas para ter alguns minutos de sua presença. Um dia, ele a vê saindo do trabalho, exausta, e a segue. Ele a vê entrar em um restaurante simples, de propriedade da avó dela. Do lado do fora, ele observa através da janela. Ele a vê rindo com a avó. Um riso livre e contagiante, completamente diferente de qualquer sorriso que ele já tinha visto no hotel. Naquele momento, ele percebe a verdade avassaladora. Ele não odiava o sorriso dela. Ele estava se apaixonando por ele, e isso o aterrorizava. Ele decide confrontar esses sentimentos da única maneira que conhece, com um gesto grandioso e desajeitado. Ele organiza um jantar exclusivo para ela, no restaurante mais caro do hotel. Sob o pretexto de uma reunião de avaliação de desempenho, Sarang chega, nervosa, esperando mais uma sessão de críticas. Em vez disso, ela encontra uma mesa para dois, coberta de suas flores favoritas, e Gu-wan, em pé, parecendo tão desconfortável quanto ela. O jantar é um desastre cômico. Ele tenta puxar a cadeira para ela, e quase a derruba. Ele derrama vinho em sua própria camisa. Para cada tentativa dele de ser charmoso, sua arrogância natural o sabota. A comida está aceitável? Ele pergunta, como se estivesse fazendo um favor. Sarang não consegue evitar, e cai na gargalhada. O riso genuíno, que ele tinha visto pela janela do restaurante. E ao invés de se irritar, ele sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas o primeiro sorriso verdadeiro que ela já viu nele. O momento é quebrado pela chegada inesperada da namorada de longa data de Gu-wan, uma socialite arranjada por sua família, que o lembra de suas obrigações. A realidade fria os atinge. Ele é o herdeiro do grupo King, prometido a outra. Ela é uma funcionária. O abismo entre seus mundos parece intransponível. Sarang se retira educadamente, o sorriso profissional de volta no lugar, mas seus olhos traem a decepção. Gu-wan, pela primeira vez em sua vida, se sente impotente. Ele tinha todo o dinheiro e poder do mundo, mas não conseguia ter a única coisa que estava começando a desejar, a sinceridade do sorriso dela. Ele sabia que para tê-la, teria que lutar não apenas contra sua família e sua irmã, mas também contra os fantasmas de seu próprio passado, e o homem que ele foi ensinado a ser. A guerra pelo Império King se tornava secundária. A verdadeira batalha seria pelo coração de Cheon Sarang. Aquele quase jantar muda tudo. Gu-wan, atormentado pela imagem do sorriso decepcionado de Sarang, toma uma decisão impulsiva. Ele termina seu relacionamento arranjado. Um ato de rebelião que ecoa pelos corredores do grupo King, e chega aos ouvidos de seu pai, como uma declaração de guerra. O presidente Gu, um homem que vê o casamento como uma fusão de empresas, e não de corações, convoca Gu-wan para uma reunião. A sala é fria, o confronto é brutal. Você está jogando fora seu futuro, por causa de uma funcionária qualquer. Ele ruge. Ela é apenas uma distração. Sua mãe era igual, cheia de emoções inúteis que a levaram à ruína. A menção de sua mãe atinge Gu-wan como um soco. Não fale dela, ele responde. A voz perigosamente baixa. Você não sabe nada sobre ela. E eu não cometerei o mesmo erro que você. Não vou sacrificar a felicidade por um império sem alma. Ele deixa a sala, deixando para trás um pai furioso, e a certeza de que sua herança agora pendia por um fio. Livre de suas amarras, Gu-wan parte para a ofensiva romântica. Mas ele não tem ideia de como fazer isso.
Suas tentativas são uma mistura de poder de Seiyu e inaptidão social. Ele tenta presente-a com um carro de luxo. Ela recusa, dizendo que prefere o ônibus. Ele tenta levá-la a jantares caríssimos. Ela o convence a ir a barracas de comida de rua, onde ele, desajeitadamente, aprende a comer tteokbokki picante. Ele descobre que o amor não pode ser comprado ou ordenado, precisa ser conquistado, e ele decide conquistá-la em seu território. Ele aparece no restaurante da avó de Sarang, Eov, uma mulher sábia e perspicaz. O olha de cima a baixo. Então você é o chefe que faz minha neta suspirar e ter dores de cabeça, ela diz, sem rodeios. Gu-wan, o temido herdeiro, se curva em um gesto de respeito. Senhora, eu gostaria de pedir permissão para aprender a fazê-la sorrir de verdade. A avó não se impressiona facilmente. Ela lhe entrega um avental e uma pilha de pratos sujos. O amor não se pede, se demonstra. Comece por aqui. E assim, o diretor do Hotel King passa a noite lavando pratos. Sob o olhar atento da avó e o olhar chocado, mas secretamente encantado, de Sarang. É ali, com as mãos na água e sabão, que ele finalmente se sente real. O romance floresce em segredo. Encontros noturnos nos cantos escondidos do hotel. Viagens de carro para ver o nascer do sol. Mensagens de texto que os fazem sorrir para as telas de seus celulares. Em uma dessas viagens, eles vão à praia, o mesmo lugar onde Sarang ia com sua mãe. Ela conta a ele sobre sua infância, sobre como o Hotel King era um lugar mágico para ela, uma promessa de felicidade. Ele a escuta, compartilhando o peso de seu próprio passado. Naquela praia, ele finalmente faz a pergunta que o consumia. O que eu preciso fazer para que seu sorriso seja só para mim? Sarang o encara, os olhos brilhando. Você não precisa fazer nada, ele já é. E então, com o som das ondas como trilha sonora, eles se beijam pela primeira vez. Não foi um beijo de conto de fadas, mas um beijo real, cheio de hesitação, desejo e a promessa de um futuro incerto. Mas segredos em um império como o King são impossíveis de manter. Hwa-han, cuja rede de espiões se estende por todo o hotel, recebe fotos do beijo na praia. Para ela, aquilo não é um romance, é a munição perfeita. Ela não as vaza para a imprensa. Um movimento muito óbvio. Ela escolhe um ataque mais cirúrgico e cruel. Ela sabe que o maior orgulho de Sarang é seu profissionalismo, sua reputação como a rainha do sorriso. Então, Hwa-han inicia um boato interno, sutil, mas venenoso, que Sarang só conseguiu sua posição e suas promoções por seduzir o novo diretor. O boato se espalha como fogo. As mesmas colegas, que antes a admiravam agora, a olham com desprezo e inveja. Seus sorrisos de boas-vindas são recebidos com sussurros maldosos. Sua competência é reduzida a um caso ilícito. Sarang é forte, mas o ataque à sua integridade profissional a abala profundamente. Ela tenta ignorar, manter a cabeça erguida, mas o ambiente de trabalho se torna um campo minado. Gu-wan, percebendo a mudança em seu comportamento, fica furioso. Ele quer expor os culpados, demitir to-dos, usar seu poder para protegê-la. Mas Sarang o impede. Se você fizer isso, só vai provar que eles estão certos. Ela diz, a voz embargada. Eu preciso lutar essa batalha sozinha. Preciso provar que eles estão errados. A oportunidade surge durante o evento anual de premiação dos melhores funcionários do Hotel King. Hwa-han planeja a humilhação final. Ela manipula a votação para garantir que Sarang não ganhe o prêmio principal, que por direito seria dela. Planejando a entrega, loa uma funcionária menos qualificada, mas que fazia parte do complô de fofocas. O nome do vencedor é anunciado. Não é o de Sarang. Um silêncio constrangedor paira sobre o auditório. Warren Sorrivat. Mas antes que a funcionária escolhida possa subir ao palco, Ji-won se levanta. Ele caminha até o palco, pega o microfone, e o mundo para. Houve um erro, ele diz, a voz calma, mas cheia de uma autoridade inquestionável. O prêmio de funcionário do ano não se baseia em fofocas ou favoritismo, mas é mérito. E este ano, nenhuma funcionária demonstrou mais mérito, dedicação e excelência do que Cheon Sarang. Ele se vira para ela, que está paralisada na plateia. O prêmio é seu. Porque você o conquistou, ele não para por aí. E eu sei disso melhor do que ninguém.
não apenas como seu diretor, mas como o homem que a ama. A declaração explode no salão como uma bomba. O romance secreto agora era um escândalo público. Hua Han fica pálida de raiva. O presidente Gu, que assistia por uma transmissão, quase quebra a tela. Ao declarar seu amor, Gu Wan protegeu a honra de Sarang, mas também pintou um alvo gigante nas costas de ambos. A guerra familiar pelo império e pelo amor deles havia acabado de se tornar total e declarada. Não havia mais para onde fugir. A declaração pública de Gu Wan incendeia o Grupo King. O presidente Gu despoja de suas funções de diretoria, confinando-o a um escritório inútil, efetivamente exilando-o dentro de seu próprio império. Cheon Sarang é transferida para o King Tourist Hotel, um estabelecimento esquecido e de segunda categoria do grupo. Uma sentença clara de que sua carreira estava acabada. A separação física era a primeira punição, a destruição de suas ambições. A segunda, Hua Han, agora com controle total, inicia uma campanha agressiva para vender partes valiosas do hotel, planejando consolidar seu poder e apagar qualquer vestígio da influência de Gu Wan no império que ele nunca quis. Agora estava sendo destruído por sua causa. Mas o exílio força Gu Wan a focar na única coisa que realmente importava, a verdade sobre sua mãe. Com a ajuda de seu fiel secretário, No Sang-sik, ele começa a cavar o passado. Ele descobre que os registros de funcionários da época do desaparecimento de sua mãe foram todos apagados. Não foi um acidente, foi uma limpeza sistemática. A única pista é um nome em um antigo livro de registros. Han Mi-soo. Ele percebe que seu pai e sua irmã não estavam apenas escondendo um caso de abandono, eles estavam escondendo um crime. A busca deixa de ser sobre reconciliação e se torna uma caça pela verdade, não importa o quão sombria ela seja. Enquanto isso, Sarang, em vez de se deixar abater no hotel de segunda linha, transforma o lugar. Ela usa sua experiência e sua paixão para treinar a equipe desmotivada, melhorar os serviços e trazer de volta a dignidade ao hotel. Ela prova que seu valor não vinha do brilho do Kingland, mas de sua própria essência. Ela se torna uma líder, inspirando lealdade em sua nova equipe. Gu Wan a visita secretamente e vê o que ela está construindo. Ele percebe que o amor deles não era uma fraqueza que os destruiu, era uma força que os estava tornando mais fortes, mesmo separados. A investigação de Gu Wan leva a um antigo funcionário, um gerente que serviu sua mãe. O homem, a princípio aterrorizado, finalmente revela a verdade. A Mi-soo, a mãe de Gu Wan, era uma funcionária brilhante e amada, mas de origem humilde. Ela nunca abandonou o filho. Ela foi expulsa pelo presidente Gu, que a via como uma mancha na reputação da família e uma ameaça à sua imagem de poder. Ele a forçou a desaparecer, ameaçando usar todo o seu poder para destruir sua vida e a de sua família se ela tentasse contatar o filho. Ela partiu para proteger Gu Wan. A revelação estilhaça a última imagem que Gu Wan tinha de seu pai. Não era um pai severo, mas um monstro cruel. Armado com a verdade, Gu Wan confronta seu pai. Não mais o filho rebelde, mas um homem em busca de justiça. Na sala de reuniões, na frente de Hua Han, ele expõe a mentira. Você não a protegeu. Você a destruiu. E passou a vida inteira me envenenando com uma mentira para manter seu poder. Hua Han, percebendo que o navio está afundando, tenta se aliar ao pai. Mas Gu Wan tem uma última carta na manga. Ele revela que as vendas de ativos que Warren estava fazendo eram ilegais, usando empresas de fachada para desviar fundos. Um esquema que levaria o grupo King à falência. A traição dela não era apenas contra ele, mas contra todo o legado da família. O presidente Gu, confrontado com a ruína de seu império e a monstruosidade de seus atos, desmorona. A guerra pela sucessão termina não com uma vitória, mas com a implosão de uma família construída sobre mentiras. Com o pai e a irmã neutralizados, Gu Wan assume a presidência do grupo King. Seu primeiro ato não é uma celebração, mas uma reparação. Ele vai até o King Tourist Hotel. Ele não chega como presidente, mas como o homem que a ama. Ele a encontra no lobby, rodeada por sua equipe leal, o sorriso dela mais brilhante do que nunca. Na frente de todos, ele se curva. Cheon Sarang, ressis, a voz clara e firme.
Eu passei metade da minha vida odiando sorrisos, porque nunca tinha visto um que fosse verdadeiro. Você me ensinou a verdade. Agora, eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, não como presidente e funcionária, mas como Gu-wan e Sahang. Ele não oferece um anel de diamante, mas algo muito mais precioso. A chave de uma pequena pousada a Baramar, um lugar para eles construírem algo próprio, longe da sombra do império. A cena final não é em um palácio, mas nesta pequena pousada, que eles chamam de Hotel Amor. Sahang não é mais a rainha do sorriso, e ele não é mais o herdeiro, que odeia sorrisos. Eles são apenas eles mesmos, recebendo hóspedes, vivendo uma vida simples, construída sobre uma verdade conquistada, a duras penas. Ele encontra os rastros de sua mãe, Amisu, que agora vive uma vida tranquila, e é dona de um pequeno restaurante, finalmente livre. O reencontro deles não é um grande drama, mas um momento silencioso de paz e perdão. O Império Qing, agora sob a liderança de Gu-wan, é reconstruído com uma nova filosofia, a da sinceridade. A traição familiar não os destruiu, ela os libertou para construir um legado muito maior. O Seiyu, que desprezava a falsidade, encontrou a verdade no sorriso de uma mulher. E ao fazer isso, ele não salvou apenas seu império, mas a si mesmo.